Goiás e Internacional vão para o jogo de número 53 da sua história. O Verde leva vantagem jogando em Goiânia e já até foi campeão com o Internacional. Vamos a essa história? Sobe a vinheta! Já está aparecendo na tela aí para você o nosso card aí do retrospecto. Goiás e Internacional já se enfrentaram em 52 jogos. 17 vitórias do Goiás, 24 vitórias do Internacional, um empate, 58 gols marcados pela equipe goiana, 74 gols marcados pela equipe gaúcha. A maior goleada entre os dois times, né? Foram jogos, já tivemos muitas goleadas. O Goiás, a sua maior goleada foi 4-0 em julho de 89 pela Copa do Brasil. Jogando no estádio Serra Dourada, o Goiás venceu com gols de Widemar, Péricles, Josué e Túlio Maravilha. Grande time da história do Goiás. E a pior derrota do Goiás foi em agosto de 98. Inter 6, Goiás 1. O jogo foi lá no Beira-Rio, em Porto Alegre. Os gols do jogo foram marcados por Christian 3 vezes, Fernando 2 vezes e Denilson. Os gols do Inter. Aloísio Chulapa descontou para a equipe goiana. No destaque da história do confronto, nós temos os artilheiros do Goiás, Dil e Túlio Maravilha, cada um com 3 gols marcados, são os recordistas de gols. E os recordistas de jogos são Arley com 17 e Hernando com 10 jogos disputados. Até vale destacar que o Hernando depois foi jogar na equipe gaúcha, né? Na sequência, depois que ele saiu do Goiás. O primeiro confronto da história entre os dois times aconteceu em julho de 74. Inter 1, Goiás também 1, jogo pela Série A do Campeonato Brasileiro em Porto Alegre. E os gols do jogo foram marcados por Lincoln do Goiás e João Ribeiro do Internacional. O último duelo também foi no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, no Beira-Rio, e o Inter acabou perdendo para o Goiás. O Goiás venceu o Inter por 2-1 em novembro de 2019. Paulo Guerreiro marcou o gol do Inter, Rafael Moura e Michael fizeram os gols do Goiás. Em Goiânia, o Goiás tem bons números, tem bom retrospecto. 12 vitórias da equipe esmeraldina, 9 vitórias da equipe gaúcha, 4 empates. 35 gols marcados, 28 sofridos pela equipe goiana. Na Série A do Campeonato Brasileiro, foram 45 jogos, 14 vitórias do Goiás, 21 vitórias do Internacional e 10 empates. 50 gols da equipe goiana, 66 gols da equipe gaúcha. Uma curiosidade do confronto entre as duas equipes é que Goiás e Inter se enfrentaram pelo torneio Otávio Lage de Siqueira em 1978. O Goiás venceu por 2-1. A competição ainda contava com outros clubes da capital, o Atlético, o Goiânia e o Vila Nova, além do Fluminense do Rio de Janeiro. O Goiás sagrou-se campeão naquela oportunidade. A gente conheceu um pouco da história do duelo de hoje entre Goiás e Inter pela Série A do Campeonato Brasileiro, mas já se enfrentaram por um monte de competições nacionais e também torneios amistosos. Se você gostou desse vídeo, curta, se inscreva aqui no nosso canal, clique no sininho para que você seja notificado de novas publicações em que o Futebol de Goiás faz e, claro, acesse futeboldegoias.com.br. Outra coisa, se você tem alguma história bacana envolvendo Goiás e Inter, registra aqui para nós, é muito importante que todos contribuam com a memória do futebol goiano.